Muito mais que a vice-liderança momentânea do Campeonato Brasileiro, está na consolidação do trabalho do Mano Menezes, uma continuidade promissora para a temporada e agora, meu amigo, é a gente tentar ir atrás do Palmeiras no Campeonato Brasileiro. Vamos falar sobre tudo isso? Então fica comigo depois da vinheta. Fala Colorado, como é que vocês estão? Tudo bem? Dormiram bem, né? Dormiram bem depois de uma vitória sobre o Cuiabá. Vitória um pouco sofridinha no final, né? Quase um pênalti pro Cuiabá. O VAR conseguiu confirmar que não houve nada, né? Não houve intenção do Edenilson derrubar o jogador do Cuiabá e o Internacional faz 1-0 no Beira-Rio, enfilera uma boa série sem perder, né? Uma boa série sem perder no Campeonato Brasileiro, chega na vice-liderança, mesmo que momentânea, a gente tem que dar uma secadinha em alguns outros times agora nesse domingo, mas o que fica é uma temporada que todos imaginavam que poderia ter acabado, ela se apresenta promissora e até mesmo, não só com a vaga na Libertadores, mas possibilitando ir buscar o Palmeiras. O Palmeiras que venceu do Juventude 2-1, o Juventude quase fez o crime, um empatezinho no Allianz, já estava muito bom para o Internacional, mas ainda fica uma diferença muito grande, né? O Palmeiras com 54, o Internacional com 46, o que fica também é que dá para buscar. Essa é uma pergunta que a gente tem que fazer ao longo agora da temporada das rodadas, né? O Inter termina a 26ª rodada na vice-liderança, seca o Corinthians, seca o Flamengo, porque eles não precisam nem perder seus jogos, eles podem empatar. Se eles empatarem seus jogos, o Internacional ainda continua na vice-liderança do Campeonato Brasileiro. Isso é muito importante para um 2023 com vaga na Libertadores, na fase de grupos já direto, um dinheiro bem razoável que uma vice-liderança pode receber, né? O clube ganha muito dinheiro como segundo colocado do Campeonato Brasileiro, mas também algumas questões que o Mano Menezes falou depois do jogo, né, na coletiva, o próprio Alessandro Barcelos. Vamos falar um pouco sobre isso. Primeiro jogo. O Internacional criou muito pelos lados do campo, principalmente. Teve um pouco de lucidez no meio com o Alan Patrick. O Maurício eu achei ele um pouco apagado, mas o Wanderson sai do jogo com alguma suspeita de lesão, sai com desconforto na coxa, inclusive entra depois o Pedro Henrique, que muda o jogo, na minha opinião, o melhor em campo, pelo menos na parte do ataque, porque a gente vai falar sobre a defesa depois, o Vitão e o Gabriel Mercado, mas fica assim, a dupla Pedro Henrique, Alemão, promissora demais. E aqui talvez esteja o Pedro Henrique já buscando uma titularidade ou até pedindo passagem para uma titularidade, talvez até com a lesão do Wanderson, tá? Vamos falar o primeiro assim, ó. Defesa. Vitão e Gabriel Mercado são tranquilamente hoje as três melhores, está tranquilamente entre as três melhores duplas de zaga do Brasil. Fácil. Tá? Mais um gol, se eu não me engano é o quarto ou quinto jogo que eles não tomam gols dentro do Beira-Rio. Tá? Ajudaram também mais um clean sheet do Daniel, né? O Vitão sempre muito bem posicionado, o Gabriel Mercado numa cobertura incrível, né? Quando passa pelo Vitão não passa pelo Mercado. Tudo bem que houve poucos ataques, né? Houve poucos ataques do Cuiabá e era até o Daverson que tem um certo nome, um certo respaldo como atacante, mas o Gabriel Mercado botou o Daverson no bolso, né? Que o máximo que conseguiu fazer o Daverson foi fazer a sua cera tradicional, né? Para matar tempo do Cuiabá. Pelo lado direito, o Bustos chega até chovendo molhado, né? Porque o Bustos tranquilamente é o melhor lateral direito do Brasil, fácil. Tá? E o René, muito ainda que seja um cara mais discreto, um cara mais tranquilo pelo lado esquerdo, ele tem sido importantíssimo na composição da linha de defesa. O Gabriel se torna o jogador que mais roubadas de bola tem no Campeonato Brasileiro, mais de 1000 roubadas de bola no Campeonato Brasileiro. Tá? É um absurdo o que fez o Gabriel também no meio campo do Internacional. O Johnny e o Maurício, como eu já falei, eu acho que destoaram um pouco, ainda que o Johnny saía um pouco mais, né, para jogar, dando até um apoio para o Alan Patrick, mas não é a dele, eu acho que não é a dele nesse sentido, por isso que ali o setor ficou devendo.
com o Maurício também um pouco abaixo, né? Ainda que fazendo alguns tabelamentos pela direita com o Bustos. O alemão, cara, o alemão não tem o que dizer, o alemão é matador, o alemão é um cara que aprende a cada dia, a gente percebe isso não só nos treinamentos, mas também em campo. Fez um gol de cabeça agora, quando durante a semana o Sidney Lobo, né, muitas vezes cobrou ele para dar peixinhos, né, para ir de cabeça na bola, porque ele nunca tinha feito um gol de peixinho, por exemplo. O Lucas Colar trouxe essa informação do CT, e aí com isso o alemão se mostra cada vez mais um cara que quer aprender. Tá? Chega à liderança isolada da artilharia do Inter no Campeonato Brasileiro com 7 gols, um a mais que o Wanderson, que tem 6, que é o vice-artilheiro. Também faz com que o Inter fique no segundo melhor ataque do brasileiro, perdendo apenas para o Palmeiras. Tá? O Inter tem 41 gols e o Palmeiras tem 43. E eu vou te dizer, isso é uma outra coisa importante, né? O Inter é o time mais efetivo do Brasil. Quando o Inter quer, o Inter vai lá e faz gol. Ele precisa de 8 arremates para fazer um gol, tá? A gente tem que falar sobre também a coletiva do Mano, rapidinho, e também sobre a coletiva do Alessandro Barcelos, tá? A coletiva do Mano, pela primeira vez, ele diz: olha, nós vamos almejar algo mais do Campeonato Brasileiro. Chegamos até aqui, consolidamos Libertadores, provavelmente, né? Porque a gente abre 6 pontos do Atlético Mineiro. E aí agora a gente chega na vice-liderança, estamos ali brigando pau a pau com o poderoso Flamengo, que está na final da Libertadores. Estamos ali brigando pau a pau para daqui a pouco, se o Palmeiras dá uma titubeada, a gente busca eles. Então, assim, agora a gente vai almejar algo mais. Agora a gente vai buscar e ver o que queremos no campeonato, né? Então o Mano já bota uma pressão, entre aspas, no time para o jogo contra o Atlético Goianiense, daqui 9 dias, lá do dia 19, né? Para então terminar aqueles 5 jogos do primeiro turno em que nós empatamos. Lembra? O Avaí, o Juventude, o Corinthians, o Cuiabá e o Atlético Goianiense. Tirando o Corinthians, nós ganhamos todos os outros jogos. Então temos que ganhar também do Atlético Goianiense, porque depois aí a gente encara 2 jogos em casa, Bragantino e Santos. Importantíssimo. E aí a gente vai decidir basicamente a vaga no G4 ou até a vice-liderança ou de repente até alguma coisa a mais contra o Flamengo lá no Maracanã. Uma outra coisa que o presidente Alessandro Barcelos falou antes do jogo, tá? Depena e Wanderson já vão ser provavelmente agora nos próximos dias confirmados como renovados no Internacional. Os detalhes da continuidade dos 2 jogadores estão para terminar, estão ali em fase final de acabamento de contratos, burocracias e tudo mais, para então eles serem anunciados como contínuos, né? Continuidade, né? Tendo uma continuidade no clube a partir de 2023. O que eu sei? O Wanderson 4 anos e o Depena mais 2. É isso que eu sei, o que me disseram desde o Beira-Rio. E uma outra: Gabriel Mercado e também Moledo estão para renovar seus contratos. O clube e eles têm interesse de permanecer em Porto Alegre, tá? Tanto os jogadores quanto o Internacional têm interesse de permanecer em Porto Alegre e vão ter o seu contrato renovado agora para 2023. O que me disseram seria 1 ano só cada um. Vamos ver o que vai acontecer aí, até porque não dá para esquecer, eu sempre falo sobre isso. O presidente Alessandro Barcelos tem um mandato até o final de 2023, por isso inclusive que fez o contrato com o Mano Menezes até 2023 só também, só até o final de 2023. Pode ser ele depois? Pode. Aí é outra questão, outra negociação e outra continuidade, até porque o futebol muda muito, o futebol é muito dinâmico nesse sentido, beleza? Eu vou passar o domingo secando, eu vou passar o domingo na KTO, eu vou usar o cupom Ernest e vou garantir 20% de free bet para brincar lá na KTO e também dar uma secadinha, né, nos adversários do Inter no Campeonato Brasileiro. Temos jogos importantíssimos nesse domingo, tá? Nesse domingo agora pela manhã, à tarde. Então assim, vem junto na KTO e vamos brincar e vamos se divertir pra caramba, beleza? Te inscreve no canal, ativa a notificação porque de noite, depois de tudo que aconteceu no domingo do futebol brasileiro, eu trago mais informações do Internacional, beleza? Tamo junto, um forte abraço, tchau!